Olá, como que vão? Sandra, Nicola, alô pessoal. Então, sobre o nosso curso de expositor espírita, já tínhamos conversado antes até com o Nicola que tinha sugerido e demoramos um pouco, mas já abrimos agora um canal no YouTube. Eu tenho já feito algumas outras aulas para as outras casas com o qual eu também dou alguns cursos de aprendiz do Evangelho lá e também algumas aulas esporádicas no próprio Hilarion, ok? Então a ideia é de retomarmos aqui pelo menos a parte teórica do nosso curso. Eu vou dar sequência naquilo, hoje nós vamos dar uma revisada na parte de retórica, pegar um pouco a nossa pequena apostila, que eu já passei para vocês, se eu não me engano, por e-mail. Se eu não passei, depois me entrem no nosso grupo e me comuniquem, que eu passo novamente por e-mail. E, e depois a parte prática, a gente vai ver a hora que acabar essa pandemia, de a gente estar conversando novamente sobre o nosso curso. Nós temos uma parte teórica inicial, depois nós vamos falar bastante a respeito do conteúdo do palestrante espírita, que ele tem que ter, principalmente os 5 livros da doutrina de Kardec, da codificação de Kardec, e outras obras complementares, ok? Então é muito importante a gente conversar sobre este assunto. Mas antes de iniciarmos essa nossa pequena revisão da retórica, eu queria pegar aqui, ó, neste livro, Sol nas Almas, a última lição. Esse livro, desculpe, ele é de André Luiz, o médio é o Valdo Vieira. E no item 70, a última lição deste livro, cheio de mensagens muito interessantes, depois nós vamos estar lendo algumas outras, tem no final uma prece dirigida a Jesus, que eu acho muito interessante para as nossas reflexões, que pretendemos estar à frente da doutrina como expositores, né, sobre o Evangelho igualmente. Então, eu vou dar uma lida nesta prece. Diz o seguinte: Jesus, ante o Espiritismo que nos confiaste, por teu Evangelho redivivo, fortalece-nos o coração para que te sejamos leais à confiança. Na defesa da luz contra o assalto das trevas, não permitas que a presunção nos tome lugar da certeza nas verdades que nos legaste e nem deixes que a névoa da acomodação destrutiva nos entorpeça o ânimo no pressuposto de guardar o espírito na falsa tranquilidade das aparências. Chamados à confissão de nossa fé, livra-nos, Senhor, dos delitos da intolerância. Contudo, clareia-nos o raciocínio para que te expliquemos as boas novas sem os prejuízos da superstição e sem as teias da ignorância. Nas horas difíceis da verdade, afasta-nos da violência e da paixão menos digna. No entanto, sustenta-nos a sinceridade para que pronunciemos a palavra equilibrada e certa, sem a hipocrisia do silêncio culposo. Impelidos à luta do bem que vence o mal, supre-nos a cegueira das conveniências e interesses particulares, para que o orgulho não nos tisne as decisões. Todavia, esclarece-nos a alma, a fim de que a preguiça e deserção não nos ocupem a existência por suposta humildade. Senhor, eis-nos à frente da doutrina espírita na condição de teus servos, responsáveis pela obra divina de nossa própria libertação espiritual. Guia-nos no trabalho, ilumina-nos o entendimento, neutraliza as imperfeições que trazemos e ainda faze-nos fiéis a ti hoje e sempre. Que assim seja. Eu gosto muito dessa prece, dessa mensagem de André Luiz, né? Nós que, como diz no próprio texto,
nos posicionamos à frente da doutrina como expositores, é a responsabilidade que nos cabe perante as consciências que nos ouvem. É muito importante nós termos essa condição de responsabilidade mesmo, de sabermos que o que nós estamos fazendo. Então, agora dando sequência, os vídeos não vão ser muito longos, eu pretendo fazer algo em torno de uns 20 minutos, 20 e poucos minutos, para também não se tornar muito cansativo. Nós vamos fazendo uma série e vamos repassando para todos vocês. Voltando à retórica, naquela parte que nós temos na introdução à retórica, a gente começa com a definição da própria retórica. Eis, pois, a definição que propomos. Retórica é a arte de persuadir pelo discurso. E discurso é o que nós vamos fazer na nossa atividade de expositores. Conforme nossa definição, a retórica não é aplicável a todos os recursos, mas somente àqueles que visam persuadir, convencer as pessoas, no nosso caso, do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, das verdades que nos foram passadas através de Jesus, para que convençamos as pessoas, principalmente na prática da reforma interior, na mudança dos seus hábitos, que faz com que nós possamos caminhar no nosso processo evolutivo. Assim, segundo o nosso texto, um discurso retórico é feito normalmente num pleito advocatício, numa alocação política, num sermão, num folheto, num cartaz de publicidade, num panfleto, uma fábula, petição, no ensaio, tratado de filosofia, de teologia ou de ciências humanas. Né? Então, tudo isso é uma forma de a gente convencer as pessoas de acordo com os discursos que nós pronunciamos, ok? Portanto, a retórica diz respeito ao discurso persuasivo ou ao que um discurso tem de persuasivo. O que é, pois, persuadir? E isso é importante. É levar alguém a crer em alguma coisa. Alguns distinguem rigorosamente o persuadir de convencer. O convencimento, às vezes, pode se dar por uma forçada, por uma violência, não é bem uma persuasão. A persuasão, ela tem que fazer a pessoa acreditar e não convencer a fazer alguma coisa por fazer, mas com a razão do entendimento que ela deve fazer. Essa é a função principal do discurso retórico. Assim, aqui depois ele dá um exemplo, né, do que é a persuasão. 2, né? O primeiro exemplo. Pedro persuadiu-me de que a sua causa era justa. Segunda frase. Pedro persuadiu-me a defender a sua causa. Distinção para compreender claramente a retórica. Pois que na primeira fase Pedro conseguiu levar-me a acreditar em alguma coisa, enquanto na segunda frase ele conseguiu levar-me a fazer alguma coisa, não sabendo se acredito ou não. Né? Ele convenceu que eu faço, mas aí não está explícito se me convenceu ou não. Ao nosso ver, a persuasão retórica consiste em levar a crer, que é a frase 1, sem redundar necessariamente no levar a fazer. Se, ao contrário, ela leva a fazer sem levar a crer, não é retórica. Então, vejo que nos nossos discursos como expositores, nós temos que argumentar, dentro do tema que nós vamos estar abordando, argumentar para que as pessoas acreditem que aquele tema que estamos desenvolvendo é uma realidade e que as façam modificar a sua atitude pela crença e não por uma questão supersticiosa
Por exemplo, né? Um exemplo clássico, nós sabemos em termos de superstição, que não se deve se deixar um par de sapatos jogado no chão, virado de cabeça para baixo. Por quê? E olha a gravidade dessa situação. A mãe morre, né? Então, vejam. Então, as pessoas desviram os sapatos, deixam arrumado, por conta de que, por uma questão de uma superstição. Mas não que, de fato, elas acreditem naquela situação, ok? Muito provavelmente, em termos de superstição, as coisas aconteceram de uma certa forma que fazem com que as pessoas sejam compulsivamente a realizar aquela situação, como não passar por debaixo de uma escada, não cruzar com um gato preto, né, tomar cuidado para não quebrar o espelho. A do sapato virado, eu imagino que um dia uma mãe, depois de passar a manhã toda limpando a sua casa, arrumando, e aí chega o seu filho da escola, o garoto chega correndo, louco para brincar, joga a mala de um lado, tira os sapatos, deixa jogado no meio da sala e sai correndo, se troca e sai correndo para brincar na rua. Aí a sua mãe, vendo aqueles sapatos jogados, ela se abaixa para pegá-lo e diz assim: Menino, você deixa aqui os teus sapatos jogados na sala, você quer que a sua mãe morra? Quer dizer, morra de cansaço, que ela passou o tempo todo trabalhando no sentido de deixar a casa arrumada, e vem um menino e faz a bagunça. Na cabeça do garoto, possivelmente, ele associou a ideia de que sapatos virados a mãe morre, né? Se não é verdade, é bem contado. Se não é vero, é bene trovato, segundo um ditado italiano. Mas, então, é assim. A retórica, os discursos que nós vamos pronunciar, eles devem convencer as pessoas a acreditar. E para isso nós vamos encontrar os argumentos necessários e indispensáveis para convencê-las. Ok? Esta é a principal importância do nosso curso, de termos técnicas que nos auxiliem a fazer esse discurso retórico, ok? Como é uma revisão e vocês têm esse material com vocês, volto a dizer, se precisarem eu envio novamente pelo e-mail, né? Tem um outro aspecto que é importante nós destacarmos nessa pequena revisão da retórica, que é a seguinte: a primeira função da retórica decorre da sua própria definição, arte de persuadir. É, aliás, a mais evidente e a mais antiga. E o problema maior será sempre saber por que meios um discurso é persuasivo. Aqui vamos nos limitar a uma distinção realmente fundamental. Estes meios são de ordem racional, alguns, e de ordem afetiva, reparem nessa palavra, afetiva a outros. Melhor dizendo, uns argumentos do nosso discurso retórico são mais racionais e outros mais afetivos, pois que em retórica razão e sentimentos são inseparáveis. Essa conceituação é muito importante, porque nós, diante de um público, nós temos pessoas que são mais racionais e outras que são mais emotivas, mais sentimentais. Nesse aspecto, o nosso discurso, a nossa exposição, ela tem que procurar argumentar baseando-se tanto na razão como também tanto na emoção, na efetividade da sensação de emocionar as pessoas. E para isso, nós temos três definições. Cícero, um grande orador da antiguidade, distingue, que é, em italiano, ou latim melhor dizendo, docere, delectare e movere, ok? Docere quer dizer instruir, ensinar, é o lado argumentativo do discurso, ok? Delectare, deletar, agradar, é o lado agradável, humorístico mesmo, de um discurso. E movere, que é comover, é aquilo
que ele abala, impressiona o auditório, o público a quem você vai estar dirigindo o seu discurso, a sua exposição. Ok? Há uma definição de que quando você faz uma argumentação e impressiona a pessoa no sentido de afetar o próprio sentimento dela, isso causa uma emoção e a emoção, pumba, faz com que aquilo registre na memória das pessoas. Enquanto que o falar, o blá blá blá, ou simplesmente às vezes aspectos tão somente racionais, e naquelas pessoas cujo o sentimento é mais exacerbado, isso vai passar como uma informação, entra por aqui, sai por aqui e não vai ficar gravado. Mesmo nas pessoas com uma tendência mais racional aos argumentos adotados, ela, quando se emociona, quando aquilo atinge o imo da pessoa, aquilo fica gravado. De outras feitas, esse discurso persuasivo somente pela razão pode se perder, ok? Em resumo, o persuasivo do discurso comporta em dois aspectos, o que nós chamamos de argumentativo e o outro de oratório. Há uma diferença fundamental entre retórica e oratória, ok? Os gestos do orador, o tom, as inflexões da sua voz são aspectos da oratória, a forma com que o expositor se coloca. Então, é a forma, né? Então, isso faz parte da oratória. Todavia, o que dizer das figuras de estilo, aquelas famosas figuras que alguns usem como retórica? A metáfora, a hipérbole, a antítese são oratórias por contribuírem para agradar ou comover, mas são também argumentativas, no sentido de exprimir um argumento condensando, tornando-se mais contundente, ok? Eu posso fazer argumentação sem uma oratória que convença. Eu posso simplesmente estar falando assim, numa entonação de voz constante que dá um sono terrível, né? Ou eu posso falar com uma entoação ressaltando os termos que eu pretendo fazer com que a minha argumentação seja sentido verdadeiramente. Isso é retórica. Enquanto o conteúdo argumentativo, aliás, desculpe, isso é oratória. Enquanto o argumento do discurso conteúdo, ele é retórica, a forma com que eu expresso esse argumento, ele é parte da oratória. Ok? Então, assim, aqui nessa parte da retórica que a gente gostaria de retomar e ressaltar estes aspectos, né? Aqui temos mais alguns itens que talvez leiamos aqui para fortalecer, até porque já estamos com quase 20 minutos e como nós falamos, a gente não quer fazer um vídeo muito extenso, ok? Isso é importante. E nós vamos ver isso na parte da nossa apostila, né, desse assunto. A lei fundamental da retórica é que o orador nunca está sozinho. Exprime-se sempre em concordância com outros oradores ou em oposição a eles, sempre em função de outros discursos. No nosso caso, como expositores, o expositor é aquele que pega um assunto e expõe a um determinado público, o outro discurso que nós vamos usar é que nós estamos sozinhos, com certeza, o maior deles é o discurso de Jesus. É a Boa Nova, é o seu Evangelho. Mormente aquele discurso do Mestre no Sermão da Montanha, que é a essência da sua doutrina, é a síntese de tudo o que nós precisamos compreender para o nosso processo evolutivo. Ok? Então, e os outros discursos nós estaremos muito fortemente ligados, como nós vamos ver na parte de conteúdo das nossas preleções, é a doutrina espírita codificada por Kardec.
instruções vindas diretamente da espiritualidade maior, ok? Então, é importante que nós tenhamos esse conceito de que nós estamos expondo textos, argumentando, criando novas formas de entendimento, mas sem perder a essência do discurso do Mestre Jesus e da doutrina dos Espíritos, ok? Para ser um bom orador, não basta saber falar. É preciso saber também a quem se está falando, compreender o discurso do outro, seja esse discurso manifesto ou latente. A vantagem nossa de expositores espíritas é que normalmente nós não temos uma contra-argumentação, não é bem um diálogo. Diante de uma plateia que frequenta uma casa espírita, nós temos um tema que devemos ter desenvolvido e estudado e preparado previamente, e depois o expomos com a nossa oratória e com a nossa retórica argumentativa mais apropriada para aquele determinado tema. Agora, normalmente, o público não reage em contra-argumentação com o nosso discurso. Diferentemente, no entanto, e isso é importante que a gente saiba e tenha isso sempre em mente, é que numa aula que nós damos às vezes nas casas espíritas, nos cursos de aprendizes do Evangelho, de educação mediúnica, ou outro curso como este, por exemplo, de expositores espírita, é que para uma aula a nossa preparação tem que ser além, muito mais além do que reza simplesmente aquele tema que nós estamos abordando para a aula. Porque há, nesse caso da aula, a contra-argumentação, o diálogo com o aluno, a posição que ele tem, o entendimento dele, e aí, dentro da nossa responsabilidade de passarmos o conteúdo da melhor forma possível, argumentativa, no sentido de convencer, que nós tenhamos os elementos primordiais para assim o fazer diante de uma aula. Ok? Então, já passamos dos 20 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Temos o nosso canal de comunicação no WhatsApp, ok? E assim, peço a vocês nos colocarem os comentários como sugestões para a gente melhorar esse conteúdo, essa forma de comunicação durante essa pandemia, durante dessa quarentena. E aceitamos sugestões, evidentemente. Qualquer dúvida que possa ficar, a gente estará sempre à disposição. Vocês têm lá o canal nosso, ok? Fiquem com Deus, se cuidem e vamos esperar que esta pandemia passe o mais rápido possível. Ok? Até mais. Fiquem com Deus, meus queridos.